Vencedores e perdedores do GP do Canadá de 2025. Tivemos uma corrida que quase foi sem graça, poderia dizer. Não tava ruim, eu até acho que peguei muito pesado ontem, durante o vídeo de reações, falando que foi ruim. Não foi boa, isso é um fato, a corrida não foi boa, mas não foi ruim. Quer dizer, não foi boa até os minutos finais, que mudaram completamente o cenário desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo poderia ser completamente outro se não fosse a decisão de Lando Norris no finalzinho da corrida. Então, sem enrolar muito mais, já vamos direto pro que interessa, que são os vencedores e os perdedores do nosso GP do Canadá de 2025. Vencedor, Mercedes. E não é tão comum eu começar trazendo uma equipe, eu geralmente trago o vencedor da corrida. E o foco maior daqui vai ser falar de George Russell e a pilotagem absurda que ele teve. A pilotagem absurda, fenomenal, fantástica de George Russell. Ele fez a pole position de novo ali, se mostrando ser o rei do Canadá. E dessa vez finalmente vencendo. Essa é uma pista que o Russell gosta muito, ele vai muito bem em classificações, ele costuma ter bons resultados aqui. Só que nunca talvez teve um carro para vencer em Montreal, pelo menos. E dessa vez ele tinha. Ano passado, quando ele pega a pole, foi muito mais questão do acaso, não do acaso, porque foi méritos dele, claro. Mas muito mais questão de ter encontrado aquela volta, ser uma pista que costume bem, que ele tem essa facilidade, mas que eventualmente ele ia ser engolido pelo pelotão, e foi o que aconteceu. Pelo pelotão, digo as McLarens e a Red Bull principalmente. Mas na pista dessa vez ele tinha um carro para isso. A Mercedes inclusive trouxe uma atualização nesse final de semana, uma atualização pequena, né? Pequena, mas que realmente surtiu efeito. No assoalho do carro. Eles mexeram em algumas partes, alguns detalhes, não é um assoalho completamente novo, mas alguns detalhes, algumas partes do assoalho, eles fizeram modificações que claramente surtiram efeito e tornaram o carro da Mercedes mais competitivo. Se isso vai se manter, a gente tem que esperar até a Áustria para ter alguma noção. A gente já fala também da McLaren, que trouxe atualizações para esse final de semana também, mas a Mercedes parecia claramente ter um carro decente ali nesse final de semana. Essa atualização funcionou. O Russell foi muito bem na pista, do começo ao fim. Até mesmo quando o Verstappen chegava na zona de DRS, podendo ter oportunidade de abrir asa, o Russell conseguia ser consistente o suficiente para não ser ameaçado pelo Max. Então, ele fez uma grande pilotagem, mereceu essa vitória de todas as formas, por ter feito a pole e por como pilotou. Em nenhum momento da prova ele foi contestado para essa liderança. Em todos os momentos a gente assumiu ele como líder, mesmo quando ele não tava, por estratégia que seja, né, que ele ia parar depois, que seja. Ainda assim a gente olhava e falava, não, o Russell ainda é o líder da prova. Então, mais do que merecido essa vitória. Teve a atualização da Mercedes, como eu falei, que dá esse boom e faz eles passarem para a segunda colocação no Mundial de Construtores, né, com os pontos que eles fazem no final de semana, o pódio duplo. Eles estão em segundo lugar nos Construtores e não tem como deixar de falar de Kimi Antonelli também. Ele ganhou esse pódio na largada. Fazendo uma ultrapassagem boa, largou muito bem e fazendo essa ultrapassagem para cima do Piastri para conseguir o seu primeiro pódio e garantir. Em alguns momentos, diferente do Russell, você teve já essa contestação. Parecia que ele ia ser ameaçado, que ele perde um pouco de ritmo, principalmente no final da prova, ele não consegue mais acompanhar o ritmo do Max. E o Piastri vai se aproximando, as McLaren se aproximando. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, poderia até ter sido ultrapassado pelas McLarens, mas não tem como falar de si, né? Tem como falar do que aconteceu. E o que aconteceu foi o Antonelli foi sensacional para conseguir se manter na posição de pódio, conquistar o seu primeiro pódio na temporada e ir mostrando para todo mundo que ele é esse piloto que sempre vinha se defendendo desde as categorias de base. Então, tudo ótimo, tudo maravilhoso para Mercedes. Poderia ser dobradinha? Poderia, mas acho que os dois carros no pódio e uma vitória já é absurdamente uma vitória. Já dá pra considerar eles como vencedores, me enrolei na fala, para esse final de semana. Agora, perdedor, Lando Norris. Eu falei muito sobre Lando Norris e vou falar mais um pouco, porque não tem como não falar do que o Lando Norris fez. Eu tenho um canal secundário, caso você não saiba, o Fred Girnos, que eu até faço um vídeo de 10 minutos falando sobre isso. Então, se você quiser conferir lá, Fred Girnos aqui no YouTube, eu comento exatamente sobre isso. Então, dá uma conferida lá que eu falo de forma mais extensiva. Aqui eu tenho que encurtar um pouco pra caber todos os vencedores e perdedores. Mas, cara, pra mim é bizarro o que a gente... É o que eu sempre bato na tecla aqui em todos os vídeos que a gente fala do Norris fazendo alguma coisa errada. Ele é rápido, ele é muito bom, ele tem talento, ele já mostrou. Mas ele se afoba demais, ele é ansioso demais pra tomar decisões, cara.
No GP da Arábia Saudita, lá que ele ficava ultrapassando o Hamilton na zona de DRS antes da reta dos boxes, que também tinha outra zona de DRS, e daí ele tomava do Hamilton. O engenheiro teve que ir no rádio falar, cara, espera a hora certa de ultrapassar. Aqui no Canadá, de novo, o engenheiro entra no rádio e fala pra ele ter calma. Então ele chega ali na hora que ele tá mais rápido. Ele estava mais rápido que o Piastri. Ele tava virando muito mais rápido que o Piastri. Eventualmente ele iria passar o Piastri. Ainda mais porque depois da briga deles ali na reta depois do hairpin, ele fez com que o Piastri perdesse tempo pro Antonelli na frente dele. Então o Piastri na próxima volta não teria mais o DRS do Antonelli. Então ele teria todas as oportunidades do mundo para ultrapassar. Ele tinha duas opções. Tenta por fora ou espera a próxima volta que você vai ter DRS. Ele escolheu a única opção que não dava, que é ir por dentro, que o Piastri já tinha fechado, e tentou enfiar o carro onde não dava. Cara, fica difícil te defender, Norris. Essa é a verdade, velho. Fica muito difícil te defender. Assim, ele vai no rádio depois e admite a culpa dele, ele admite que fez merda, beleza. Mas, cara, você, tipo, é aquela frase lá, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais fez merda, sabe? Tipo, você não pode ficar fazendo merda pedindo desculpa toda vez. Isso não vai compensar o erro. Uma vez ou outra você vai errar porque é normal. Você é um atleta profissional, num esporte que o erro custa muito mais caro que erro em outros esportes. Sei lá, no futebol. Você é um zagueiro, você toca uma bola errada pro atacante e o atacante faz gol. Putz, você errou. Beleza. Mas seu time ainda tem mais 70, 60 minutos pra tentar empatar o jogo e virar. Fórmula 1 não, você errou ali e acabou. Você perdeu o final de semana. Você não pode cometer muitos erros. Um ou outro vão acontecer porque é inevitável, é da natureza do esporte. Acontece. Mas ele comete muitos erros e pelo mesmo motivo, por tomadas de decisões mal calculadas, mal pensadas. Parece que ele não pensa antes de tomar algumas decisões dele. E cara, eu já critiquei muito e já tentei defender muito, mas essa daqui pra mim não tem defesa, velho. O que ele fez ontem no GP do Canadá não tem defesa. É isso. Tipo, realmente foi burrice. Ele perdeu a corrida por burrice, por ter tentado fazer uma manobra onde não dava pra fazer uma manobra, onde o Piastri claramente tinha fechado a porta de forma totalmente justa, não tem nem contestação de alguma agressividade do Piastri. Ele tinha que escolher um lado. Ele escolheu o lado de dentro. O Norris tentou forçar mais dentro que não existia, pegou grama e quase tirou o companheiro dele de equipe da corrida. Que inclusive, indo já pra esse próximo bloco, vencedor, Oscar Piastri. E é até engraçado, porque durante a corrida, enquanto eu assistia, eu já tava pensando em como eu ia colocar o Piastri como perdedor. Porque ele tava mais lento que o Norris, e na minha cabeça ele ia ser ultrapassado pelo Norris eventualmente. Era inevitável. Eu tava acompanhando pela tabelinha do F1 TV, né, que você pode acompanhar o tempo de volta, algumas estatísticas de corrida. O Norris tava muito mais rápido, ele tava melhor. Pra mim era inevitável. Em ritmo de corrida, o melhor piloto da McLaren nesse final de semana foi o Lando Norris. Só que o Piastri foi o cara que abriu 12 pontos do campeonato de pilotos. E tá tranquilamente sendo líder agora. Então, ele foi no final de semana que ele não foi tão bem. Ele não foi bem nesse final de semana. Na classificação foi melhor companheiro, beleza. Mas na corrida não tava tão bem. Pra abrir 12 pontos de vantagem pro Lando Norris. Então, assim, é até curioso isso daí, né? Porque ele não era pra ser um vencedor. Ele foi um vencedor do acaso, né? O acaso, no caso, sendo o Norris, trouxe ele pra lista de vencedores nesse final de semana, no final de semana que talvez o Piastri não se orgulhasse tanto. Que ele talvez perdesse pontos pro Norris na vantagem dele. Ele tinha 10 quando começou esse final de semana e termina com 22. Mesmo não fazendo o melhor dos seus finais de semana. Talvez, até discutivelmente, o seu pior final de semana dessa temporada. Pior até mesmo do que na Austrália, porque o acidente, o erro lá, eu não boto totalmente nas costas dele, já falei algumas vezes. Então, é isso, cara. Realmente, mano, eu não tenho muito mais elogio pra fazer pro Piastri, porque eu não acho que ele foi bem no final de semana. Mas ele teve sorte. Então ele é o vencedor. É isso, simplesmente Piastri aí tendo a sorte do campeão. Sobre a disputa de título, que eu vi muita gente falando que acabou, eu ainda não acho que acabou. Eu ainda acho que tem disputa de título pra rolar e que tem muitas corridas, não foi metade da temporada ainda. 22 pontos nesse cenário grande não significa nada. Na prática não significa nada. Mas se o Piastri conseguir se manter tranquilamente na frente, fizer o arroz com o feijão dele, ele tem uma vantagem muito boa para administrar até o fim do campeonato. São poucas as vezes que alguém tirou uma vantagem de 22 pontos para ser campeão mundial, quase no meio da temporada já. Agora o nosso próximo perdedor é a Ferrari.
Tô de vermelho pra falar de Ferrari, no caso é Liverpool, não Ferrari, mas dá pra falar do Ferrari mesmo assim. Mesmo quando eles não são os protagonistas da corrida, eles conseguem encontrar uma forma de destruir a corrida deles mesmos, né? Cara, o primeiro com o Hamilton, que a estratégia dele jogou ele lá pra trás, ele se ferrou bastante por conta disso, e teve algum problema no carro dele durante a corrida, porque, cara, primeiro que ele teve uma queda de velocidade absurda. Eu não sei se foi questão do Hamilton ter, tipo, pô, a corrida aqui acabou, então eu só vou segurar o ritmo, não vou forçar nada. O que eu acho pouco provável, porque teve um momento que ele tava virando muito mais lento que o pessoal. E se a gente lembrar, na Espanha, isso aconteceu também. Ele teve problemas com a Ferrari dele na Espanha que fizeram o carro ficar mais lento. Então não sei se é um problema que voltou a acontecer no carro 44 da Ferrari. Mas claramente ele perdeu o ritmo depois da estratégia ruim e teve o atropelo de uma marmota que ele teve também ali ainda, né? Então tudo deu errado pro Hamilton. E pro Leclerc ali teve uma DR dele com os engenheiros no meio da corrida. Cara, já virou padrão assim, tudo dá errado pra Ferrari, até mesmo quando eles não são protagonistas, tudo dá errado. Assim, considerando a situação da corrida, eu não acho que o Leclerc poderia ter vencido, só se um safety car tivesse rolado no momento certo ali, aí beleza. Uma bandeira vermelha. Mas a única possibilidade foi da Williams, que o Albon acabou parando fora da pista. Assim, foi realmente mais uma corrida vergonhosa, que eles pegaram o mínimo esperado deles ali. Eles foram o melhor, tirando as equipes que são melhores que eles, né? Que é o que você espera da Ferrari hoje. Eles estão piores que McLaren, o primeiro carro da Red Bull, e a Mercedes, e estão melhores que o resto. E eles fizeram exatamente isso. Terminaram na frente de quem poderiam. Que são do segundo carro da Red Bull, das Williams, e do resto do pelotão e do Norris que abandonou. Mas a corrida, se eles estivessem numa situação que pudessem brigar por alguma coisa, essa corrida teria sido vergonhosa pra Ferrari. Mas como eles estavam brigando ali por sexto, sétimo lugar, que eventualmente viram quinto e sexto, você acaba esquecendo, mas mais uma vez uma estratégia deplorável da Ferrari, que estraga a corrida do Hamilton e que faz com que eles tenham a DR com o Leclerc, porque ele não queria mais ficar naquela estratégia, naquela situação. Antes da gente ver os próximos vencedores e perdedores, eu queria lembrar vocês aqui também que o parceiro do Clube da F1 é o Allplay. Nesse fiozinho aqui agora, uma das ótimas coisas que você pode fazer pra passar ele é assistir alguns filmes, maratonar aquela série que você tá querendo ver há tanto tempo. E pelo Allplay você pode fazer isso, porque o Allplay é uma plataforma de streaming que engloba várias plataformas de streaming dentro dela. Então você pode ir lá conferir. Das mais famosas tem Max, Paramount Plus, UFC Fight Pass, mas tem muitas outras plataformas de streaming para todos os gostos, cores e tamanhos, pro que você quiser assistir. E alguns pacotes, como o da própria Max, se você assinar o anual, além de você pagar R$ 29,90 por mês, você também vai receber R$ 40 para usar na ingressos.com. Então você vai pagar R$ 30 ali praticamente e ganhar R$ 40 para usar na ingressos.com para ir no cinema. Então você vai pagar R$ 30 ali basicamente para ganhar R$ 40 na ingressos.com e você pode usar para ir no cinema, eventos, shows ou qualquer outra coisa dentro do site da Ingressos que você quiser usar. Então se você quiser aproveitar agora esse friozinho, maratonar aquela série, aquele filme que você sempre quis ver, aproveita e vai aqui no link do comentário fixado para você ter acesso a essa promoção e também ajudar o Clube da F1. Agora bora voltar pro vídeo. O próximo vencedor da nossa lista é Max Verstappen. E de certa forma ele cai quase na mesma situação que o Piastri aqui. Não porque ele se beneficiou da batida do Norris, porque ele não ganhou posição, nem perdeu com isso, nem nada. Eu coloco ele mais como vencedor por ele ter evitado de levar os pontos. E o que não faltaram foi oportunidade pra isso. Porque tentaram fazer isso. O Russell tentou fazer isso. Inclusive deu até treta no final. A Red Bull acusou o Russell de tentar forçar o Max a levar o ponto por ultrapassar no safety car. E a Mercedes acusou o Verstappen de ter ultrapassado o Russell e que ele deveria levar alguma coisa. Então, tentaram. E vão tentar de novo na Áustria. Porque falta um pontinho. Uma unidade de ponto pro Verstappen ser banido. Então ele vai ter que correr tranquilo. Ele vai ter que correr suave. Sem se comprometer pra não levar a punição de uma corrida. E ele fez isso. É por isso que eu coloco ele como vencedor. Ele fez isso. E foi muito bem. Ele não só foi cuidadoso, como foi muito bem. O Russell safado, ele tentou. O Russell foi moleque malandro ali, tá? O Russell foi malandro. Tentando forçar ali o pontinho. E ele não vai ser o único. Quem tiver a oportunidade de fazer isso na Áustria vai tentar também, tá? Fiquem espertos, mas foi uma grande corrida, termina em segundo lugar sem levar a punição, então um grande final de semana, eu coloco o Verstappen como vencedor. Nosso perdedor agora foi a Williams.
A única coisa alegre que eu posso tirar disso é que eu acertei o flop do final de semana. Cara, mas já começou dando tudo errado na classificação, que o Radiar atrapalha o Sainz, e ele tinha ritmo pra passar, ele tava vindo bem, ele poderia ter ido pro Q2. Na corrida, o carro tava ok, não é um carro pra subir posições, mas é um carro pra se manter onde tá. E o Albon até poderia ter feito isso, mas a Williams apostou naquela estratégia de uma parada, assim como a Sauber fez com o Bortoleto. Não deu certo, o Albon brigou com eles, abriu o rádio, falou, vocês nunca me ouvem. Foi vergonhoso isso pra Williams, essa é a verdade, foi bem vergonhoso, porque o Sainz entrou algumas vezes no rádio pra brigar por questão de estratégia, e o Albon agora entra e faz isso aí também. Talvez, assim, por conta de toda a situação, do carro tá muito bom antes e agora tá um carro bem pior, e que vai continuar nessa decaída até o final do ano, já discutimos aqui algumas vezes, os pilotos estejam meio que nesse processo ainda de aceitar que, ok, a gente não vai mais estar brigando por pontos tão tranquilamente como a gente estava antes. Agora os pontos talvez sejam algo mais raros, e a gente tem que trabalhar mais por isso. Mas deu toda aquela treta, minha opinião é que, assim, faz sentido você ter uma estratégia que ele seguir ela, mas você tem que ouvir o que o seu piloto tem a dizer também. E o Albon não estava confortável com a estratégia, só que daí estragou tudo, ele volta pro fundo do pelotão, e daí tem problema na unidade de potência dele, deu BO na unidade de potência do Albon, e ele acaba também tendo problema e abandona no final, sai sozinho da pista, carrega metade da pista, o carro quebrado, pra não acionar um safety car, uma bandeira vermelha, e sai. A única coisa decente foi que o Sainz ainda conseguiu escalar o pelotão, e por conta da batida do Norris termina em 10º lugar, também fazendo a estratégia de uma parada. O Sainz ele fez a estratégia de uma única parada nessa corrida, e por conta disso conseguiu pontuar. Pra ele deu certo, né? Não necessariamente deu certo pra todo mundo, assim como o Albon reclamava que não daria certo pra ele. No final das contas foi só um final de semana pra esquecer. Tipo, tudo deu errado praticamente pra Williams, mas conseguiram salvar um único pontinho pra minimizar os danos. Já que outros adversários, como a Haas, fizeram pontos, pelo menos, a Sauber também, no caso, pelo menos eles fazem um pontinho pra minimizar essa desgraça de final de semana. E falando em Sauber pontuando, vencedor Nico Hülkenberg. Outra grande corrida do Nico. Foi uma baita de uma corrida do Nico. Que se beneficia também da batida do Lando Norris para fazer mais 4 pontinhos. Mais uma corrida consistente, mais uma corrida sólida, mais uma corrida pra... Cara, como eu falei no vídeo ontem de reações, calar a boca de quem falava que ele era um mau piloto. Ele nunca foi um mau piloto. Eu nunca entendi essa vontade que muitas pessoas tinham de diminuir o Nico porque ele não tem pódio. Como se ele tivesse tido carro pra pegar pódio na carreira dele, sabe? Ele sempre foi um piloto que com os carros que tinha era excepcional. E com essa Sauber ele vem sendo excepcional. Agora que a Sauber tá decente, ele consegue brigar por pontos, terminar ali na zona de pontuação com frequência. A estratégia acabou sendo benéfica pra ele. Se mostrou essa corrida ser bem nesse sentido. Pra quem ia largar mais pra frente, pra quem tava bem na frente na corrida, fazer a estratégia de segurar o duro por muito tempo e depois pôr o médio, funcionou. Pra quem largou mais do fundo, a estratégia ideal se mostrou largar de médio e pôr duro cedo. Então ele também teve a estratégia perfeita para essa corrida, que ajudou ele a conseguir maximizar os resultados na pista, e por conta disso, ele termina como vencedor mais uma vez pontuando, mais uma vez sendo um grande piloto que ele é, que eu sempre defendi que ele é e que ele continua sendo também. Perdedor, Lance Stroll. Cara, nem tem muito o que falar, né, daqui do Lance Stroll. Ele só foi deplorável, bateu no treino livre, foi péssimo na classificação e na corrida ninguém nem lembrava que ele tava lá. Cara, o Stroll, ele não quer aceitar. Primeiro que ele é ruim, isso não é nem o ponto que eu vou falar aqui. Mas ele não quer aceitar que ele não tava pronto pra correr. E eu não julgo esse quesito, porque você como atleta quer estar em todas as corridas que você puder. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que se você tem uma lesão e você não trata ela corretamente, cara, não vai melhorar. Só vai piorar a sua situação. E ele claramente não tava bem. Ele foi ainda com o braço, né, enfaixado, com o punho enfaixado pro final de semana. Toda vez que perguntavam pra ele sobre isso, ele fazia meio aquela cara de bunda dele, e deixava de responder. E durante os treinos, durante a corrida, ficou claro, ele não tinha ritmo, ele não tinha nada. Ele não tava bem. Ele tava pior do que você já espera que o Stroll esteja. Então, sei lá o que ele foi fazer nesse final de semana. Ele foi passear. Ele não aceitou que não era pra ele estar correndo ainda. Que ele precisa dar o descanso correto pro punho dele. Nosso próximo vencedor, antes de ir pro perdedor que vocês provavelmente mais estão esperando nesse vídeo aqui, é o Esteban Ocon. Foi um fantasma ali na corrida, de certa forma, mas assim como o Sainz se beneficiou muito da estratégia de largar de duro e pôr o médio depois. Alguém que se beneficiou muito bem dessa estratégia porque ficou na corrida boa parte dela na parte da frente do pelotão, e isso beneficiou quem fez essa estratégia, isso ficou claro.
teria terminado em 10º, feito um pontinho, que pra Haas já seria muita coisa, mas o Ocon mais uma vez foi consistente o suficiente pra estar ali, na posição dos pontos, com o acidente do Norris sobe uma posição, e traz 2 pontinhos pra Haas, depois de um bom tempo sem a Haas conseguir ser consistente o suficiente. Claro que em Mônaco pontuaram, fizeram um bom final de semana, mas ainda assim não era um carro que você olhava e falava, putz, tinha que estar nos pontos. Nesse final de semana também. Não era esse tipo de carro. Mas o Ocon usou toda a experiência dele para conseguir maximizar os resultados, coisa que o Berman também não tá conseguindo muito fazer. Ele tá encontrando muita dificuldade em manter o ritmo de corrida dele a corrida inteira. Ele foi bem nesse final de semana, não é nem querendo, né, chutar o coitado. Ele foi bem no final de semana. Mas ele ainda tem certas dificuldades com essa Haas que o Ocon consegue maximizar. E nesse final de semana foi mais uma vez que o Ocon provou isso e é um vencedor da corrida. Perdedor, nosso último perdedor, Gabriel Bortoleto. O fato é, eu vou ser franco e não colapinto o máximo que eu puder com vocês aqui. Gabriel Bortoleto, ele foi atrapalhado pela Sauber. A estratégia da Sauber não ajudou ele. Porque, como eu falei, a estratégia que ele fez foi exatamente o oposto do Hulk. O Hulk larga de médio, para cedo e põe duro. O Gabriel foi duro, segura o máximo que der e põe médio. A estratégia não funcionou para quem estava no fundo do pelotão. Não funcionou. Não era uma estratégia que funcionava para quem estava lá no fundo. A melhor estratégia para quem estava na parte de trás era médio e põe duro. Se ele tivesse feito isso, poderia ter encontrado um resultado melhor? Possivelmente. Não dá para afirmar, mas possivelmente. Agora, essa corrida evidenciou 2 problemas que ele tem. Em questão de ultrapassagem, que foi algo que eu já tinha criticado antigamente, ele foi muito bem. Quando ele precisou ultrapassar nessa corrida, ele fez. Passou o Sainz. Passou o Hadjar. Quando ele precisava ultrapassar, ele fez. Ele foi na pista, levou no braço e passou. Agora, ele ainda tem muita dificuldade de entender como defender sua posição. Ele abre muito a porta para que as pessoas possam enxergar um dive bomb. O dive bomb já é uma manobra arriscada por si só. E se você deixa essa porta aberta, os pilotos vão fazer isso. É aquele negócio, né? If you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver. Então, se você deixa aberta a oportunidade de um dive bomb, todo mundo vai fazer. E ele deixou aberto no hairpin pro Sainz, o Sainz foi e fez. E ultrapassou de forma limpa o Gabriel. E daí isso atrapalha o Gabriel e o Tsunoda acabou ultrapassando ele também. Depois, mais tarde na corrida, quando o Tsunoda faz a parada dele, ele volta exatamente na frente do Gabriel. E aí aparenta outro problema que ele tem. Ele tem muita dificuldade em dirigir, em pilotar, quando tem alguém com ar sujo na frente dele. Obviamente, ele é na frente dele. Mas quando tem um piloto na frente dele jogando ar sujo, ele perde muito ritmo. Muito ritmo. Obviamente, todo piloto, quando estiver atrás de alguém por conta de ar sujo, vai perder um pouco de ritmo. Porque é inevitável. O ar sujo vai atrapalhar você. Ele vai diminuir a aderência sua na pista. Mas o Gabriel perde muito tempo e demora para recuperar. Quando o Tsunoda volta na frente dele, o Gabriel volta virando quase um segundo mais lento do que ele estava virando. E ele demora um tempo pra conseguir recuperar. Ele eventualmente recupera e passa o Hadjar também na pista ali. Ele tem ainda certa dificuldade em encontrar esse ritmo e se manter na pista quando isso acontece. Eu vou reforçar outro ponto que é, cara, ele é um piloto novato. Todos os novatos têm problemas, todos os novatos vão ter coisas pra melhorar. O próprio Berman, como eu falei, ele não é consistente em ritmo de corrida. O Berman vem muito bem em classificações, mas na corrida ele perde muito. Ele não consegue ser consistente todas as voltas. Cada piloto vai ter seus problemas como novato, natural, faz parte. E esses são os que eu identifiquei do Gabriel até o momento, e pra mim colocam ele como perdedor. A estratégia da Sauber, mais alguns problemas que ele teve na corrida, que também não ajudaram ele, como abrir por Sainz e perder tempo no Tsunoda, não ajudaram muito, então pra mim, por isso, ele é um perdedor nesse final de semana. Mas aí tá, esses são os vencedores e perdedores do GP do Canadá de 2025. Eu quero saber sua opinião, como sempre, se você concorda, se você discorda, o que você tem a dizer sobre tudo isso. Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo, quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.